Olá, eu sou Aderbal Machado e dou boas-vindas aí ao Câmara Cidadã e a todos que nos acompanham normalmente aqui. Há mais de 4 décadas, em meio à brisa litorânea de Balneário Camboriú, o grupo escoteiro Leão do Mar, Geomar, ergue sua bandeira, tendo como lema melhor possível. O grupo nasceu do desejo de famílias e educadores de oferecer a crianças e jovens uma educação que vai além da sala de aula. Uma vivência ao ar livre, rica em valores, desafios e, acima de tudo, com muitas amizades. É conhecido como de utilidade pública, o Geomar é um espaço voluntário onde crianças, adolescentes e adultos constroem juntos experiências que fortalecem o caráter, o respeito ao próximo e o amor à natureza. Ao longo dos anos esteve presente em momentos históricos da cidade, como nas enchentes de 1984 e 2008, além de atuar em campanhas sociais, ambientais e cívicas. Com mais de 300 membros no seu auge, o Geomar já foi o segundo maior grupo escoteiro de Santa Catarina. O escotismo é mais do que uma atividade. É um jeito de viver onde cada participante aprende a deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. E para falarmos um pouco mais sobre os trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo, recebemos hoje para um bate-papo o chefe da seção da Tropa Escoteiro e diretor de métodos educativos, Jorge Luiz Peraça da Silva. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Nosso sempre alerta, satisfação retornarmos a essa casa e continuamos aí com o nosso trabalho aí, com os jovens aí, o trabalho educativo. Há quanto tempo você está no grupo? Aqui no grupo estou há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Direto. Você veio de um outro grupo ou você... Não, eu vim já direto numa formação de adulto. Uhum. E... Quer dizer, você foi um aluno então? Eu fui um aluno. Na verdade, dentro do movimento escoteiro, a partir dos 6 anos, não tem limite de idade. Uhum. Você pode entrar como jovem, membro juvenil, como adulto voluntário, e você vai tendo a sua formação, o seu conhecimento. Você vai sendo moldado com um método escoteiro. Interessante. Agora vamos começar realmente esse bate-papo aqui com uma pergunta que eu imagino ser a mais comum para vocês, né? O que é o escotismo? Como surgiu esse movimento? A gente sabe que Baden-Powell foi o princípio de tudo, né, na sua... Correto. Mas qual é a missão, que o objetivo principal do escotismo no Brasil e no mundo? É uma rápida história. Em 1907 foi fundado o movimento escoteiro. Um pós-guerra, Robert Smith Baden-Powell, o nosso carinhoso BP, chamado por BP, um lord general inglês, vendo diversos jovens sem rumo na vida, digamos, perdidos nesse pós-guerra, ele desenvolveu um sistema educativo e vem até hoje acontecendo isso aí, né? Dessa forma, ele, com os conhecimentos que ele teve através da vida militar, principalmente, né, ele desenvolveu esse sistema educativo, aplicou, deu resultado, e em 1910 a Marinha Brasileira, o navio Minas Gerais, Coraçado Minas Gerais, estava na Inglaterra fazendo exercícios, tomou conhecimento e trouxe para o Brasil o movimento escoteiro. De 1910 para cá, se disseminou, né? Você me diz, eu já ouvi, eu tenho vários parentes, até irmãos, em suma, envolvidos com o escotismo. E alguns nomes que eu ouvi, eu nunca participei, mas sempre ouvia sobre as grandes concentrações de Jamboree de escoteiros, né? O que é exatamente isso? O Jamboree escoteiro tem um Jamboree internacional. O que é o Jamboree? Esse Jamboree é um encontro internacional de escoteiros. Na verdade, o movimento escoteiro, ele tem em todas as partes do mundo, com exceção de alguns países comunistas, são 5 países que não tem o movimento escoteiro, mas nos demais países existe o movimento escoteiro. Esse Jamboree é um encontro internacional, onde jovens aprendem, né, a conhecer principalmente a cultura do país. O último que teve foi no Japão, né? Esse Jamboree geralmente é uma cidade, é formado em uma cidade, onde há um encontro de 30 mil, 40 mil jovens. Então, um evento de grande porte. Fez? Sim, do último Jamboree no Japão, do nosso grupo aqui foram vários jovens e adultos.
Mas o Brasil já fez? Sim, já teve no Brasil também. Então, de tantos e tantos anos, é eleito. O próximo será nos Estados Unidos. Sede, né? Será nos Estados Unidos com o Canadá e o México. Então, é um encontro fantástico, né? A gente sempre diz assim, os jovens, se puderem conhecer e participar, que o façam. Muito bacana. Como o escotismo está organizado no Brasil? Como existem grupos em todas as cidades brasileiras? Quantos grupos de escoteiros tem no Brasil? Você tem uma estatística? Nós temos, em boa parte do país, grupos escoteiros. Nós temos, assim, vamos supor assim, em Santa Catarina, praticamente em quase todas as cidades nós temos algum grupo escoteiro, ou uma seção autônoma. Esses grupos escoteiros eles são fundados assim por interesses, muitas vezes, de outros chefes que às vezes moram numa outra cidade que não tem grupo escoteiro. Então ele vai lá e acaba desenvolvendo, inicia, né? Um novo grupo naquele local. É muito bacana, porque é uma coisa assim encantadora, sabe? Um momento que você, como diz assim, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então isso realmente é como se fosse uma picadinha do bichinho. Eu lembro de outras épocas que tinha, inclusive, ambientes específicos para os escoteiros, né? Na minha cidade natal, lá no Aranaguá, tinha um canto do estádio de futebol, um canto enorme, lá era uma quadra inteira, tinha um canto específico só para os escoteiros, para eles fazerem seus trabalhos ali, suas reuniões, suas decisões, tomarem suas decisões ali, era muito grande. Isso lá há quase 80 anos, é um negócio realmente fabuloso. Esse desenvolvimento nesse tempo todo aí, como é que você qualifica, como é que você opina sobre essa evolução? Nós melhoramos muito ou nós estacionamos? Como é que nós funcionamos? Vamos dizer assim, até a pandemia, nós tínhamos, vamos dizer assim, um determinado quadro de jovens, mas não desistimos. Durante a pandemia, os jovens faziam acampamento e atividades online. Você imagina fazer um acampamento online com um jovem com a barraca montada dentro de casa, uma velhinha acesa, como se fosse um fogo de conselho, e ali ele cantar, participar, fazer atividades. Um acampamento virtual, tá certo? Acampamento virtual. Então, isso, digamos assim, manteve a chama acesa. Exatamente, para não arrefecer o espírito do escotismo, né? Ficava assim, né? Como é que funciona? Agora vamos fazer aqui, já que essa foi uma atividade extraordinária durante a pandemia, mas como é que funcionam as atividades semanais? As atividades são semanais dos escoteiros que participam do Grupo Leão do Mar, especificamente aqui em Balneário Camboriú. O que eles fazem nesses encontros? É um processo educativo, né? Às vezes as pessoas assim, o momento escoteiro é para brincar, se divertir. Não, nós temos um método educativo. É como se fosse uma escola, nós somos uma educação complementar. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que o momento escoteiro é para o jovem lá brincar, se divertir, acampar. Acampar. Não é isso. Existe um sistema educativo. Embora o acampar já seja uma educação em si, né? Existe um ciclo de programa para os jovens. Né? A gente trabalha diversos ênfases, né, educativos, né? Também a gente trabalha tanto a parte espiritual como a parte, vamos dizer assim, de liderança, né? Tanto é, vamos dizer assim, que em uma patrulha ele tem um líder, e todos os jovens exercem esse papel de líder, eles passam por um papel de líder. Por quê? Porque lá fora no mundo ele tem que aprender a liderar e a ser liderado. Mas principalmente o escoteiro, ele aprende muito a vida natural, a vida na natureza, não é isso? Sim. Uma das finalidades principais é essa, sim. Não conviver em comunidade urbana, mas conviver em comunidade, digamos assim, da vida normal. Exato. Através de habilidades escoteiras. Isso. Você aprende a sobrevivência na selva, por exemplo. Sim. Então a gente trabalha muito com desde os primeiros socorros, comunicação, sobrevivência, habilidades bateiras, né? O jovem vai aprender a acampar, vai aprender a sobreviver. Aprender a ler pista de bicho, né? Ixi, caramba, aprende muita coisa, né? É muito bacana. Então, assim, é um sistema que a gente procura fazer de uma forma criativa, educativa, criativa, né, e manter aquele encanto, aquela paixão, né? Tanto é que se diz que às vezes o jovem ele vai de lobinho de 6 anos até pioneiro aos seus 21 anos. Pois quais são as escalas? Porque lobinho eu sei que é o iniciante, né? Isso. E vai até o pioneiro, que é os 21 anos, né? Que agora de acordo com a idade vai evoluindo. E depois ele acaba retornando para o momento escoteiro como adulto e com a família.
com a família com o seu filho, né? Isso acontece muito no mundo escoteiro. Por quê? Porque ele foi picado pelo bichinho do escotismo. Então, assim, nós temos dentro do movimento escoteiro o ramo lobinho, lobinho, são jovens de 6 anos e meio a 10 anos, entre 10 e 11 há uma transição de jovens para o ramo escoteiro, que vai depois até os 14 anos, que tem uma transição de 14 a 15 anos, o ramo sênior guia, e depois a transição dos 17 a 18 anos, a partir dos 18 anos, o ramo pioneiro, né? O sistema educativo está por ser mudado, né? Então, por exemplo, o pioneiro vai ter uma idade até os 22 anos e esse ano foi incluso o ramo filhote. São os jovens de 5 a 6 anos. São os menorzinhos, né? Então já começa essa nova formatação. Pois é, agora a gente sempre tem o sentido prático da vida, né? A gente aprende na escola, se preparando para o mundo. O escotismo, evidentemente, ele tem, pelo que a gente sabe da história do escotismo, ele tem uma forma, tem uma estrutura, tem uma base para formar o caráter das pessoas. Correto, né? Correto. Quantos qual é a história que você pode ter de gente que estava no escotismo, saiu para a vida real, digamos assim, para a vida normal, o escotismo é real, mas enfim, ali ele tem um tipo de vida específico. Ele saiu dali, o que é que ele levou para frente na vida profissional dele? Às vezes as pessoas perguntam assim, eles leem assim, o método educativo escoteiro é um sistema dinâmico e adaptável, que busca atender as necessidades e aspirações dos jovens em diferentes contextos, promovendo seu desenvolvimento integral e preparando-os para os desafios da vida adulta. Às vezes as pessoas leem e não entendem isso. Então a gente vai lá e diz, é um sistema de autoeducação progressiva, aprendizado cooperativo e empoderamento, baseado em elementos que atuam em conjunto para o desenvolvimento integral do jovem. Esses elementos são a promessa, lei escoteira, que tem seus 10 artigos, aprender fazendo, que nós comentamos, progressão pessoal, né? Ele tem uma progressão pessoal dentro do movimento escoteiro. Tem de cumprir. Isso. Sistema de equipes, aquilo que nós comentamos também, tanto que ele aprende a liderar, ser liderado e etc. Né? Suporte do adulto, marco simbólico, cada ramo que a gente comentou, o lobinho, escoteiro, sênior guia, pioneiro, eles têm um marco simbólico, e a natureza e o envolvimento comunitário. Então, essas são coisas que levam para a vida. Às vezes as pessoas perguntam quem foram os escoteiros, né? A gente assim, o primeiro homem que pisou na lua foi escoteiro. Né? Bill Gates foi escoteiro. E por aí afora, muita gente foi escoteiros e hoje faz o seu papel na vida. Claro que tem como base o que aprendeu no de adulto, né? Adulto comprometido com o próximo, né? Adulto comprometido com a natureza, a comunidade. Quem é que pode participar do movimento escotismo? Tem uma idade mínima, uma idade máxima? Você falou rapidamente disso, mas queria especificar bem isso, né? É preciso pagar para participar, pagar alguma taxa? Como é que os pais ou responsáveis podem, querendo, matricular seus filhos em um grupo escoteiro? Ok. Hoje nós temos, dentro do movimento escoteiro, um novo ramo, como eu comentei, os filhotes, de 5 a 6 anos. Então, a partir de 5 anos, os jovens já podem se inscrever. No novo programa, o jovem pioneiro, né, seria o filhote, lobinho, escoteiro, sênior guia e o ramo pioneiro. A partir daí seria a vida adulta. Seria a vida adulta, né? Seria adulto voluntário. Aí não tem idade para se inscrever. Quer dizer, mesmo depois de todas as fases, ele pode continuar como adulto voluntário. Sim, pode continuar como adulto voluntário. Hoje, por exemplo, nós temos em nosso grupo jovens que concluíram a vida... Você é adulto voluntário, não? Eu sou adulto voluntário. São jovens que concluíram a sua vida juvenil. Mas você é novo ainda? Como é que é adulto voluntário? Não sou tão novo assim, né? Você é lobinho. Temos jovens que passaram por todos os ramos e hoje estão trabalhando como adulto voluntário. Né? Então eles continuaram com aquele gosto, né? Espírito, né? Com aquele espírito escoteiro. Né? O nosso site, quem tiver interesse, né, em participar, tanto membro juvenil como adulto voluntário, né? Nós temos nosso site, entre no nosso site www.grupoescoteiroleondomar.org.br. Lá tem um link, ficha para inscrição, e aguarde o nosso retorno, ok? A gente sempre tem procura, né, pelo movimento escoteiro, né, as pessoas, principalmente no mundo de hoje, né, as coisas que acontecem por aí fora, né, há muitas pessoas procurando o movimento escoteiro.
É porque assim nós temos atividades atraentes e variadas. E não é qualquer lugar que você encontra coisas saudáveis, atraentes e variadas. E principalmente bem direcionadas, né? Exato, orientadas, exato. né? Existem divisões, você já falou aí na divisão por idade, né? E estão criando agora uma nova divisão de idade, a idade inicial. Você poderia repetir para a gente quais são elas exatamente, do começo ao fim? Correto. A partir de 5 anos, né, de 5 a 6 anos, nós temos o ramo filhote. Chamamos por ramo aquela determinada fase de idade. Classificação de idade. Então, 5 a 6 anos, o ramo filhote. Depois dos 6 anos e meio até os 10 e meio, que depois vem aquela transição, seria o ramo lobinho. Depois seria o ramo escoteiro, né, que vai com a faixa de transição de 14, 15 anos. Aí temos o ramo sênior guia, que vai na transição 17 a 18 anos, e a partir de 18 anos nós temos o ramo pioneiro. Né? Um grande lema deles é servir. Né? A partir do ano que vem nós teremos os jovens com idade até 22 anos. Certo? A partir daí você pode atuar como membro adulto. Independente de ter já participado ou não? Independente de ter participado ou não. Tá certo. Bom, como é que a comunidade pode apoiar o movimento escoteiro local? Mesmo aqueles que eu não quero participar ou não tenho vontade de participar, mas quero apoiar. Como é que ele faz? Há espaço para esse tipo de trabalho? Sim, com certeza. Vem, nos procure, vem conversar com a gente, venha nos conhecer, venha tomar um cafezinho, bater um papo, saber o que é o movimento escoteiro, como funciona, qual é o nosso sistema educativo, quais os nossos propósitos, né? O local, o endereço é bem fácil de achar. Nós temos a Federação Catarinense de Futebol, temos o Parque Ecológico, ali você vai encontrar... ali você vai encontrar a nossa sede. Um pouquinho antes da farmácia municipal, você já vai encontrar a nossa sede ali. Então é ali na sequência do NAI, da Federação. Isso, tem o Cão Heller Guia ali, você já vai ver o nosso grupo escoteiro. As pessoas ficam, onde fica? Bem fácil de localizar. Então a gente já vai falando alguns pontos que são mais conhecidos assim, né, para a pessoa realmente identificar, opa, é pertinho de casa. E lá fácil de ir, tem estacionamento à vontade? Tem. A gente, inclusive, usa muito o espaço do parque, né? A gente já meio aproveita para ambiente, visitar o parque também, né? Isso. A gente faz muitas atividades no ali, parque, né? É ideal ali, né? Antigamente, quando nós não tínhamos a sede, né? A gente fazia as atividades no parque, né? Quer dizer, o parque... Ali tem quase tudo que vocês precisam para aprender na natureza, está ali dentro, tem né? Trilha, tem animais, tem o rio. Exatamente. Tem bambu, tem tudo. Exatamente. Mas como é que o escotismo ajuda os jovens a se tornarem mais conscientes e ativos, né? Porque dá para compartilhar alguma experiência real já acontecida no projeto, o impacto realizado pelos escoteiros na vida aqui da cidade, vamos especificar? Sim. Nós temos muitos jovens que buscam trabalhar com as comunidades, com a sociedade, com projetos. Então, é interessante que, às vezes, esses jovens acabam fazendo um trabalho muito bacana, assim, desenvolve um trabalho lindo, né, na nossa comunidade. Vocês podem entrar em nosso site, olhar as atividades que o grupo faz, conhecer melhor o grupo escoteiro, conhecer a vida do grupo escoteiro, né, porque a vida do nosso grupo escoteiro, ela começou através de um sonho de um jovem, né, Miguel Carvalho, filho da Anastácio Carvalho, né, que viu um amiguinho fazendo habilidades diferentes numa atividade de rua, numa brincadeira, e ele se encantou, foi lá perguntar quem ele era, o que ele fazia, e ele disse, eu sou escoteiro do grupo escoteiro de Leões de Blumenau. E aí ele conversou a mãe dele. Isso foi quando? Isso em 1980. Isso. E ele estudava no Colégio João Goulart, convenceu os professores, convenceu um grupo de amigos, convenceu os pais, convenceu alguns pais que eram do Lions Club, né? Aliás, o Lions Club é Leão do Mar também, isso, né? Tanto que a origem do nosso grupo Leão do Mar vem do Lions Club Leão do Mar, né? E foi um sonho realizado, né? E esse ano, dia 23 de outubro, o nosso grupo faz 45 anos atuando ativamente em nossa comunidade. 45 não é fácil. Não é fácil. Bastante tocando e nunca teve nenhuma solução de continuidade, ou seja, nunca houve intervalo nenhum, continuaram sempre. Não. Inclusive, nós temos o nosso livro da história do grupo, um livro digital, tá? E o livro também físico. Está no site. Inclusive, quem foi membro do Leão do Mar, que quiser cooperar com alguma história, alguma coisa,
pode acessar o nosso livro no site e ali Está tudo ali. Tudo ali. Bom, qual é a mensagem que você deixaria para os pais jovens e para quem ainda não conhece o escotismo, normalmente o Grupo Escoteiro Leão do Mar, o nosso grupo, e onde as pessoas podem encontrar informações? No site você já falou ali, mas há outros tipos de, quando vão visitar a sede, por exemplo, ou até mesmo entrar em contato com o grupo. Correto. Assim, a vida escoteira, ela é encantadora. É um local, um ambiente onde o jovem aprende uma educação complementar, mas de uma forma criativa, de uma vida saudável, prática, né? De um sistema bem variado, atraente, né? Porque não tem monotonia nunca, não, você né? Imagina assim, hoje com tantas variedades que existem na rua, né? E dentro de casa, no próprio computador, no próprio sistema, você ter um movimento escoteiro, você criar coisas atraentes de forma variada. Sem usar maiores tecnologias, né? Exato. O jovem mexendo com cordas, mexendo com bambu, fazendo sobrevivência, aprendendo primeiros socorros, aprendendo sinal, rastreamento e entre tantas outras coisas. Isso é apaixonante. Então eu convido assim, venha nos conhecer, entra no site, leiam a história do grupo pelo livro, olhem as nossas fotos, conheça um pouco da história da vida do Leão do Mar, por exemplo, né? E vem nos procurar. Como eu já disse, vem tomar um cafezinho conosco aí. Tá certo. Olha, eu conversei aqui com Jorge Luiz Peraça da Silva, que é chefe da seção da Tropa Escoteiro e diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro Leão do Mar, aqui de Balneário Camboriú, fundado em 23 de outubro de 1980. Foi um prazer tê-lo aqui. Nosso sempre alerta e a nossa gratidão. Obrigado. O nosso Câmara Cidadã encerra aqui. A gente volta depois. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.